O boto cor-de-rosa é o animal símbolo da Amazônia, é um animal super dócil, mas que infelizmente nos últimos anos teve a sua população reduzida drasticamente, pois estava sendo usado como isca para a pesca de um peixe conhecido como piracatinga ou urubu das águas. Esse peixe é carniceiro e é muito apreciado na Colômbia. Então algumas pessoas aqui na Amazônia matavam o boto e usavam ele como isca para pegar a piracatinga e contrabandeá-la para a Colômbia. Felizmente, isso foi proibido e cada vez menos as pessoas estão fazendo isso por aqui. Aliás, o boto cor-de-rosa é um animal endêmico da Amazônia, bioma que nós continuaremos a estudar nesse momento. Por isso, bota um sangue nesse olho, porque agora tem mais Amazônia para você. Claro que, com essa diversidade de habitats e essa oferta de alimento, que a biodiversidade aqui na Amazônia seria altíssima. É a maior biodiversidade de plantas e animais do planeta. E existe um detalhe muito interessante que contribui para o surgimento de novas espécies aqui nesse bioma, que são os rios. Porque existe um mecanismo para a formação de novas espécies que se chama especiação. E para uma especiação ocorrer, eu preciso de barreiras geográficas. E o rio na Amazônia, os rios da Amazônia, são essa barreira geográfica. Vamos pensar, há muito tempo atrás, eu estou falando de milhares e milhares de anos atrás, essas duas margens, essa margem aqui e aquela, eram unidas. Isso aqui era uma floresta só. A partir do momento em que esse rio surge, ele vai dividir essa floresta, ele surge como uma barreira geográfica. Então suponha que a gente tenha uma população de bichos preguiças. Elas estavam vivendo todas aqui. Quando esse rio passou, essa população foi dividida. E agora, as mutações que ocorrem nas preguiças dessa margem não são as mesmas mutações que ocorrem nas preguiças daquela margem. Daqui milhares de anos, as preguiças de lá não serão mais iguais as preguiças daqui. Eu vou ter o surgimento de duas novas espécies. Então é assim que os rios da Amazônia contribuem para a alta biodiversidade daqui. E tem mais, hein? O tempo todo estão se descobrindo novas espécies aqui neste bioma. Ou seja, a Amazônia é tão grande, ela é tão grande, ela é tão grande, que tem um monte de ser vivo que a gente nem sabe que ainda existe. Um outro detalhe que também favorece para a alta biodiversidade daqui é, claro, o clima quente. Altas temperaturas favorecem os animais ectotérmicos, que são aqueles que não conseguem manter a temperatura do corpo constante. Quando estes animais, como é o caso dos répteis, dos invertebrados, estão num clima quente, eles são muito mais ativos, se reproduzem mais, geram mais descendentes e, com isso, aumentam a quantidade de espécies aqui da Amazônia. Agora, uma coisa que tem pra caramba aqui na Amazônia são animais invertebrados, lacraias, insetos de todos os tipos, principalmente mosquitos. Gente, como tem mosquito aqui. Só nesse momento aqui eu devo ter uns 10, 15 mosquitos ao meu redor me picando enquanto eu estou explicando esta aula para você. E também nós vamos ter aqui besouros, né? Só para você ter uma ideia, 1/4 de todas as espécies de animais no planeta são besouros. E aqui na Amazônia tem muitos deles, eu não consegui filmar nenhum, mas tem bastante. E claro, temos também aranhas de tudo que é tipo, ou seja, é um lugar maravilhoso para você caminhar. Acabei de encontrar aqui uma toca de uma aranha caranguejeira, às vezes as pessoas chamam de tarântula. E essa aqui é uma das maiores aranhas do mundo. Ela tá nessa toca, eu vou tentar tirar ela sem machucá-la, com esse pauzinho aqui, é só para atrair ela. E você vai ver o tamanho do bicho. Viu? Saiu? Brava.
o tamanho. Olha o tamanho. Agora eu vou ficar em silêncio para ela poder sair. Ela é quase do tamanho da minha mão. Essa aranha aqui, ela come pequenos pássaros, ela come pequenos lagartos e ela possui veneno, só que o veneno dela não é ativo nos seres humanos. Agora, tomar uma picada desse bicho dói pra caramba, né? Você não vai morrer, mas vai doer. Agora, o grande problema, na verdade, desse bicho é que quando ele se sente ameaçado, ela esfrega suas pernas traseiras no abdômen, na bunda, que as pessoas falam, a bunda da aranha, e ela solta um pelo. E esses pelos, quando você inspira, pode dar o problema respiratório. Então o grande perigo dela é se ela começar a esfregar as pernas no abdômen. Então eu sei que eu estou tranquilo, vou tentar de novo aqui. Olha lá, tá brava. Bicho forte, eu estou sentindo a força dela. Ó, linda. Olha só. Caramba, que bicho sensacional. Glu, glu, glu. Glu, glu, glu. Essa quantidade imensa de água doce, é óbvio que a biodiversidade de peixes aqui da Amazônia é gigantesca. Mais de 1.300 espécies já catalogadas e o tempo todo novas espécies sendo descobertas. Quase 80% dos peixes da América do Sul vivem aqui, e peixes que têm uma importância gigantesca para a população da Amazônia, pois são fontes de proteína para essas pessoas. Um detalhe interessante é que muitos peixes aqui deste bioma começam com o prefixo pira. Então temos aí a piracatinga, piraputanga, pirarucu. Pira vem do tupi-guarani e significa peixe. Pirarucu, por exemplo, é o peixe pintado de urucu, porque o urucu é um fruto que os índios usam para se pintarem no dia de festa. E aí e o pirarucu, quando você olha a cauda dele, é toda pintada e por isso o nome pirarucu. É cultura indígena para você. Os rios da Amazônia, ao desaguarem no Oceano Atlântico, trazem muitos sedimentos e nutrientes para a região da Foz, que é onde o rio se encontra com o mar. Isso é extremamente importante para a grande diversidade de peixes do oceano. Além disso, nessas regiões se formam extensas áreas de manguezais, onde várias dessas espécies usam como berçário para os seus filhotes. Ou seja, a existência da Amazônia é fundamental para a manutenção da vida também no oceano. Claro que com tanta água, tanta umidade e tanta diversidade de habitat, que a quantidade de anfíbios aqui na Amazônia seria gigantesca. Somente catalogadas nós temos cerca de 400 espécies, entre sapos, rãs e pererecas. Entre elas, a rã flecha venenosa, que secreta uma substância pela pele que é utilizada pelos índios. Eles passam a flecha nessa secreção e usam para caçar. Ah, mas depois eles não morrem quando comerem a caça? Não, porque aí eles vão esquentar essa caça e essa toxina é uma proteína. E quando eu esquento uma proteína, ela desnatura, ela perde a sua função e aí eles conseguem comer a caça numa boa. Aqui tem anfíbio venenoso pra caramba. Agora, nenhum grupo de vertebrados tem tanto endemismo do que o grupo dos répteis. Das 400 espécies catalogadas, cerca de 2/3 são endêmicos aqui da Amazônia. Ou seja, você só vai encontrar essas espécies aqui neste bioma, com destaque especial para as serpentes. Tem muita serpente aqui
é de apavorar. Galera, muito legal, acabei de encontrar, ó, uma pele de cobra. Então ela trocou de pele e deixou o resto aqui. E ó, aqui a barriga dela é das grandes. Agora, se você gosta de jacarés, prepare-se para aprender um som para chamar este bicho. Sempre que você quiser fazer um carinho no jacaré, é só chegar na beira do rio e fazer esse som. Agora, se você gosta de aves, com certeza a Amazônia é o seu lugar. Como tem ave aqui, é uma coisa maravilhosa. São cerca de 1.300 espécies catalogadas, onde 30% dessas espécies são endêmicas. Ou seja, já sabe, né? Só são encontradas neste bioma. Um destaque especial para a arpia, uma das maiores águias do mundo, que pode chegar na envergadura a 2 metros de comprimento. Mas geralmente as aves aqui da Amazônia são pequenas, até porque você tem que se deslocar no meio de uma vegetação muito densa. Então não dá para ser muito grande, salvo raras exceções, geralmente elas têm pequeno porte. Olha só que legal, isso aqui, ó, é o fruto do babaçu, que é essa palmeira que está aqui atrás. E ele está mostrando aqui, ó, que ele foi comido. Quem gosta muito de comer esse fruto é o tucano. E muitas vezes o tucano, ao comer esse fruto, acaba levando ele para outros lugares, o que vai acabar ajudando a disseminar as sementes dessa planta. Ou seja, o babaçu está ajudando o tucano com o alimento, e o tucano está ajudando o babaçu espalhando as suas sementes pela floresta. Outro detalhe interessante é que dentro do fruto do babaçu cresce a larva de um inseto, que é essa larva branquinha que você está vendo aqui, ó. Só que depois ela está no seu ciclo de vida, ela vai se transformar num inseto. E os nativos daqui, os índios, gostam de comer essa larva. eu não sei se eu tenho coragem de comer. Vou comer. Vamos lá. Disseram que é gostosa. É uma larva de inseto, gente. Olha aqui, ó. Nossa. Vamos ver se eu como? Ó, se eu comer, galera, dá aquele like, hein? Pá. Fedida. Nossa, cara. Vai ter que ter coragem, tem que ter coragem. O cara disse pra eu mastigar ainda, né? Tem um índio aqui que é o nosso guia, ele tá mandando eu mastigar. Tá. Nossa. Ai, não sei se eu consigo. Vamos lá, força, Júbilo, você consegue. Caraca, eu vou mastigar, tá? Vai. Oh, não consigo. Vou fingir que é, sei lá, uma balinha. Ah. Comi até, tem um crocante que é a cabeça dela. Ah. Vou engolir. Cara, tem gosto de coco. Tem gosto de coco. Mas que é muito estranho, é. Claro, né? Não podemos esquecer dos mamíferos. Aqui na Amazônia, catalogadas, temos cerca de 450 espécies. E toda hora os cientistas encontram novas espécies destes animais que vivem desde a água
até o topo das árvores. É muito difícil encontrar mamífero aqui na Amazônia, não porque não tenha, mas porque com tanta água e com uma floresta tão densa, é difícil visualizá-los. E eles também me escutam, sentem o meu cheiro e quando eles percebem a minha presença, eles se afastam, já que bicho não gosta de ficar perto do ser humano. Infelizmente, várias práticas humanas que são feitas aqui na Amazônia estão colocando em risco essa biodiversidade. Uma delas é a caça e a captura ilegal de animais. Então esses animais são caçados para comer a carne ou simplesmente por diversão. Alguns animais são capturados porque serão vendidos para servirem como animais domésticos para as pessoas. Enfim, existe todo um comércio que envolve a biodiversidade da Amazônia. Só para você ter uma ideia, cerca de 180 espécies de animais encontrados aqui estão já em risco de extinção. E olha só, eu estou aqui andando no meio da Amazônia e de repente eu encontro esse resto aqui de fogueira. Então aqui foi praticada a caça ilegal. Pessoas vêm para essa região para extraírem o látex da seringueira e aí vão caçar aqui tatu, paca, assam os animais aqui e depois, ó, colocam eles aqui nessa espécie de mesa que eles chamam de gira e aqui eles vão comer a sua caça. Isso é um exemplo de atividade que está colocando muito em risco a fauna da Amazônia. Claro, né? Hoje a atividade que mais coloca a Amazônia em risco é o desmatamento ilegal. Geralmente esse desmatamento está ocorrendo para ampliação de áreas para a criação de gado. Só para você ter uma ideia, cerca de 100 municípios hoje são responsáveis por 70% do desmatamento da Amazônia, formando um arco que a gente chama de Arco do Desmatamento, que ocorre ali no Mato Grosso, Pará e Rondônia. Parte desse desmatamento está ocorrendo de fora para dentro da floresta, ou seja, da periferia para dentro, sufocando a Amazônia. E aí eu queria te dar uma informação. Hoje, nós não precisaríamos derrubar mais nenhuma árvore para criar gado, porque a própria Amazônia apresenta algumas regiões onde você tem o predomínio de gramíneas, isso mesmo, de pasto natural, onde as pessoas poderiam criar o seu gado. O problema é que são áreas mais afastadas e as pessoas querem criar estes animais próximo às rodovias, ou seja, num lugar mais fácil para você distribuir essa carne. E aí fica a minha sugestão. O próprio poder público podia fazer esse incentivo, ou seja, levar estradas para essa região e falar, ó, vocês querem criar gado? Tudo bem, eu vou dar todo o apoio para que vocês criem gado aqui nessa região e assim a gente não causaria mais impacto na Amazônia. Um detalhe interessante é que boa parte desses municípios que estão desmatando a Amazônia já enfrentam um problema com a falta de água, porque essas pessoas não conseguem compreender que quem é responsável por boa parte da chuva nessa região são as árvores. Quando você corta essas árvores, você está impedindo o processo de transpiração vegetal que geram as chuvas. Então, quanto menos árvore eu tiver na região, menos água eu terei. Você tem que guardar, inclusive, essa frase. Quanto menos florestas nós tivermos, menos água potável teremos nas nossas casas. Infelizmente, o desmatamento na Amazônia continua alto. E além da pecuária, é claro que a agricultura também é impactante aqui nessa região. Ai, Jubão, mas você não me disse que o solo da Amazônia é pobre em nutrientes? É, e esse é o problema. Porque a pessoa vem aqui para plantar, ela desmata, e quando ela desmata, o solo ainda tem nutrientes. E ela consegue plantar ali por um tempo. Só que a chuva vai lavando esse solo e ele vai ficando bem pobre. Aí, a pessoa não consegue plantar mais nada ali. Sabe o que ela faz? Desmata a área do lado. Planta até esgotar o solo, desmata, planta, esgota o solo, desmata, planta, e ela vai nesse ciclo, o que vem contribuindo muito para a destruição da floresta amazônica. Quero agora fazer um exercício de imaginação com você, Jubelo, né? Vem comigo. Imagine
que essa samaúma, essa árvore enorme aqui, seja cortada. Cortei. O que vai acontecer é que nós vamos abrir uma clareira nesse espaço. E aí a chuva vai bater com mais força nesse solo. Todo esse humus, toda essa matéria orgânica que está aqui na superfície vai começar a ser lavado e levado para esse rio aqui. O processo que a gente chama de lixiviação. Então vem, cai a chuva e ó, esse solo vai sendo lavado. Em pouco tempo, aqui vai ter barro, areia e pedra. Mais nada, os nutrientes foram embora. Outro detalhe é que com essa abertura aqui, os raios solares também vão entrar com mais força, vão judiar desse solo, causando a erosão. Ou seja, em pouco tempo, mais nada vai crescer aqui. É o fim da biodiversidade desse espaço florestal. Lembrando que todos os sedimentos do solo que são levados pela chuva acabam no rio, se acumulando no fundo do mesmo, reduzindo seu volume, um processo conhecido como assoreamento. É como se você ficasse jogando terra num balde com água. Eu queria que você observasse agora o quanto está claro nesta região. Eu estou dentro da floresta amazônica, eu estou dentro da floresta de terra firme. E por que está tão claro aqui? Porque essa árvore foi cortada. Então perceba que a partir do momento que uma árvore é cortada, olha a clareira que se abre. Aqui, ó, a chuva está agredindo o solo, os raios solares estão agredindo o solo e vai ser muito difícil a floresta conseguir se recuperar nesse pedaço aqui. Atualmente, cerca de 20% da floresta amazônica já foi destruído. E calcula-se que se a gente destruir mais 10%, esse bioma vai entrar em colapso. Um detalhe interessante é que todos os dias o equivalente a 10 campos de futebol são destruídos nessa floresta. E só para você ter uma ideia, até 1970, só 3% da floresta havia sido destruído. Então veja que nos últimos 50 anos, nós botamos para quebrar. E se a gente continuar, calcule aí, se a gente continuar nesse ritmo, quantos anos serão necessários para a gente destruir tudo que tem aqui? E também temos as queimadas, que é a forma mais rápida e barata que um produtor encontra para limpar um terreno. Só que essas queimadas, além de destruírem as árvores, também vão destruir os fungos e as bactérias que vivem no solo. E você sabe que eles são importantíssimos para a formação do humus, que é o quê? O adubo da floresta. Então isso aí vai ser morto e você não vai ter mais a formação desse humus. O que vai acontecer é que, embora a cinza que reste da queimada seja nutritiva, as chuvas que vão caindo nesse terreno vão levando essas cinzas e rapidamente o solo vai ficar muito pobre. Só vai ter areia, barro e pedra, mais nada. Além disso, a queimada também, ao destruir essa árvore, temos que lembrar que aqui dentro tem carbono. Quando você queima uma árvore dessa, esse carbono volta para a atmosfera na forma de dióxido de carbono, que é um dos maiores contribuintes para os fenômenos de mudanças climáticas que estamos passando agora no nosso planeta. As mudanças climáticas com certeza afetarão aqui a Amazônia. Calcula-se que nos próximos 80 anos a temperatura vai subir bastante por aqui. E aí você tem que entender que essas espécies que estão vivendo na Amazônia já estão adaptadas ao clima daqui e também ao ciclo de cheias e de vazante. Essas plantas estão acostumadas a ficar 3, 4 meses embaixo d'água, mas se você botar elas debaixo d'água 7, 8 meses, a gente não sabe o que pode acontecer. Ou pior, e se os períodos de seca aqui na Amazônia forem maiores do que as espécies estão acostumadas? Por exemplo, árvores como essa aqui de trás vão perder mais água, caso aqui fique mais seco. Como é que ela vai reagir? Ela está adaptada a isso ou essa árvore vai morrer? Então você tem que entender que toda vez que o clima muda, é extremamente perigoso que a gente entre num colapso ecológico, porque a gente não sabe se as espécies que estão aqui estão preparadas para essas mudanças. Nós estamos prestes a viver na pior época de extinção que esse planeta já viu. A mineração é outra atividade que coloca em risco a manutenção deste bioma. É uma atividade que causa muito desmatamento. Essa mineração muitas vezes usa elementos químicos para fazer esse processo que polui o rio.
Vários rios da Amazônia hoje estão poluídos com o mercúrio. E o mercúrio, ele se acumula nos organismos, se acumula nos peixes e as pessoas que comem esses peixes vão acabar adquirindo esse mercúrio, que a longo prazo pode causar até câncer nas pessoas. Temos que lembrar que a indústria pesqueira aqui da Amazônia, ela é multimilionária, tem muita gente que se alimenta de peixe. Por isso, temos que ter um grande cuidado com essa atividade que é a mineração, porque sim, ela causa uma grande destruição no bioma. E claro, quando a gente fala de preservação da Amazônia, não é só preservação dos recursos naturais, mas é também preservação da cultura. Várias tribos indígenas vivem aqui neste bioma e caso elas acabem, todo o conhecimento que esses índios têm sobre a floresta também irão acabar. Vale sempre lembrar que 20% dos princípios ativos de medicamentos e de cosméticos que nós usamos hoje são tirados das florestas tropicais. E tem muito conhecimento aqui dentro ainda que ninguém sabe, só os índios. Olha só, por exemplo, essas formigas aqui, ó, se eu botar a mão nela aqui, essa aqui é um formigueiro, esfregar isso na minha mão, elas têm um cheiro super forte e isso serve como repelente natural de mosquito. Então, se alguém vier aqui e estudar o que essas formigas têm, pode-se, por exemplo, criar um novo repelente muito mais potente do que os repelentes que se tem hoje. Imagine, você pode tirar daqui um repelente contra o mosquito que transmite a malária, que mata hoje milhões de pessoas. Então, tem muito conhecimento ainda guardado aqui dentro. O planeta Terra já tem mais de 7 bilhões e meio de seres humanos. E esse número continua crescendo. Você acha que se a destruição da natureza continuar tão rápida e tão devastadora como tem sido nas últimas décadas, haverá, num futuro próximo, água potável para todos? Haverá um clima apropriado para a produção de alimentos? Haverá florestas com animais? Ou apenas florestas industriais como as que encontramos hoje na Europa e América do Norte? Haverá um planeta habitável? Até quando as pessoas irão tratar a natureza como escrava e não como uma companheira? Vale lembrar que a destruição da Amazônia significa o fim dos rios voadores e uma seca monstruosa vai atingir toda a América do Sul. Esse lugar é um dos últimos lugares do mundo onde você consegue observar a natureza no seu estado mais selvagem. É obrigação preservar a Amazônia, não só para zelar pelas espécies que vivem aqui, mas também para zelar pela nossa espécie. A nossa existência depende da preservação deste lugar. No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço, tchau!